Paraíba disponibiliza para a população canais para denúncias relacionadas às eleições municipais. E a gente continua acompanhando este e outros temas do pleito deste ano, agora ao vivo com o Procurador Regional Eleitoral, Rodolfo Alves. Doutor Rodolfo, boa tarde. Explica para a gente como é que anda a atuação do Ministério Público Eleitoral neste período de pandemia do novo coronavírus, que a gente sabe que está tudo diferente para todos os órgãos, não é isso? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Simon. O Ministério Público tem trabalhado, na medida do possível, né, com as restrições a esse atendimento presencial, a participação em reuniões presenciais, mas tem tentado desempenhar, na medida do possível, suas atribuições. E não tem sido diferente em relação ao Ministério Público Eleitoral. Nós temos uma eleição municipal esse ano e que os promotores eleitorais que estão nas respectivas zonas que estão à frente e, portanto, a disponibilização de um canal virtual de atendimento ao cidadão é mais uma forma de aproximar o cidadão do Ministério Público Eleitoral. Pronto, eu gostaria que o senhor até explicasse, né, de que forma a população pode ser ativa. Inclusive, a atuação de vocês, o trabalho de vocês depende justamente dessas denúncias que a população apresenta, né? Como é que os eleitores podem ajudar? Exatamente, né? O pleito eleitoral, desde antes, né, nesse período de pré-campanha, até no próprio período eleitoral propriamente dito, digamos assim, depende muito da participação do cidadão. O Ministério Público ele não tem estrutura e não existe qualquer órgão que possua uma estrutura suficiente para estar presente, acompanhando todos os fatos que se desenvolvem no meio de uma campanha eleitoral. Então, a participação do cidadão é importante. Por isso, o Ministério Público do Estado da Paraíba, né, lançou o protocolo eletrônico, que é uma ferramenta que está disponível no sítio eletrônico do órgão. Esse canal permite que o cidadão, de casa, ele consiga encaminhar a sua denúncia, a sua representação, fazer seu relato de alguma irregularidade eleitoral e já encaminhar essa denúncia diretamente para o promotor da respectiva zona. É uma facilidade que esse protocolo eletrônico trouxe. Essa ferramenta ela já vem somar com o MPF Serviços, que é uma ferramenta disponibilizada pelo Ministério Público Federal, que também serve para atuação na área eleitoral e que está disponível tanto na página do Ministério Público Federal, como também por meio do aplicativo MPF Serviços, disponível nas plataformas de aplicativos para smartphone. Bom, a gente ainda está na fase de pré-campanha, né? A gente está falando que a população deve denunciar, mas eles precisam saber o que é que pode e o que não pode nessa fase. Então, quais seriam as principais permissões, o que é que eles têm que observar, o que é que está proibido nessa fase? Em linha de princípio, na fase pré-campanha, nós costumamos dizer que a regra é a proibição de propaganda eleitoral. A legislação eleitoral, ela de fato, desde 2015, trouxe muitas permissões, ampliou bastante o espectro de atuação dos pré-candidatos de maneira lícita, mas o princípio ainda é a proibição de propaganda eleitoral nesse período. A propaganda só é permitida com esse novo calendário a partir do dia 26 de setembro, e antes disso estaria proibido. Então, a população pode encaminhar ao Ministério Público, por meio desses canais, justamente informações sobre eventuais propagandas que estejam circulando, que ela entenda que seja uma propaganda antecipada, que corresponde, em linha de princípio, àquela mensagem com conteúdo eleitoral em que há um pedido, digamos, explícito de voto, mas que não precisa ter a expressão vote em mim, peça seu voto. Né? A gente entende, o Ministério Público Eleitoral entende, em concordância com o nosso superior eleitoral, que outros engenhos publicitários, outras formas de se expressar, outras palavras, elas têm o mesmo significado que de expresso de voto, portanto, merecem uma acumulação, merecem uma análise do Ministério Público Eleitoral, porque essa conduta implica na responsabilização por meio de multa. É uma multa que vai de R$5 mil a R$25 mil. Ou seja, então é ideal que o eleitor também ele reúna provas dessa conduta irregular do pré-candidato? O protocolo eletrônico, como ele disse, permite você descrever a conduta e permite também anexar fotos e arquivos de áudio. O cidadão também ele pode deixar o seu contato, né, telefone, para permitir que o membro do Ministério Público mantenha um contato para eventualmente buscar algum tipo de informação complementar. Não é possível, por esse meio, o anonimato,
mas reforçamos a importância de que o eleitor, o cidadão que queira denunciar, o faça, e se for imprescindível encampar ou proteger a identidade de quem está denunciando, aí o caminho mais indicado seria o protocolo eletrônico, a página de atendimento ao cidadão do Ministério Público Federal, porque lá nós temos uma ferramenta que resguarda o sigilo. Mas reforço que quanto mais elementos o cidadão levar ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral, melhor, mais fácil será a análise do fato que será levado ao conhecimento do órgão. Doutor Rodolfo, explica para a gente a tramitação, a partir do momento que vocês recebem essa denúncia, né? E caso ela seja comprovada, o que pode acontecer com esse pré-candidato? Nós temos algumas irregularidades passíveis de ocorrer. Estou citando a propaganda eleitoral, digamos assim, que é o que está mais vívido, né? Mas nós temos algumas hipóteses de crime e também algumas hipóteses de ilícitos eleitorais, condutas vedadas por parte de alguns gestores. Então, nós temos diversos tipos de ilícitos. Normalmente, a partir de uma representação, é instaurado um procedimento no âmbito da promotoria eleitoral respectiva e, em cima disso, o promotor vai em busca de outros elementos se aquela denúncia já não tiver os elementos suficientes para configurar o ilícito eleitoral. Se já contiver, aí o caminho já é o ajustamento da representação junto ao juiz eleitoral para que seja iniciado o processo para, ao final, tentar aplicar a penalidade prevista na legislação. Doutor Rodolfo, e essa vai ser uma campanha atípica, uma eleição atípica. Primeiro que ela já foi adiada, né? E a gente sabe que novas regras, determinações ainda podem vir, como a proibição de eventos de rua que promovam aglomeração. Então, ou seja, a gente vai esperar ainda, né? Porque podem ter muitas mudanças e que vai também exigir que a população, que os eleitores estejam de olho, né? Principalmente nessa questão da aglomeração, né? Quando realmente for proibida em termos eleitorais. Nós temos ainda que nos submeter, né, por conta dessa questão da situação de emergência em saúde, essa pandemia que a todos nos incomoda, nós temos que submeter essas regras que serão definidas pelas autoridades na área de saúde, né? O Tribunal Superior Eleitoral ele vai poder abrandar ou ajustar algumas questões do calendário eleitoral, mas o que vai definir a atuação nesse caso em relação a aglomerações, a atos que são permitidos ou não pela legislação eleitoral, vai ser justamente o tipo de regramento, o tipo de impedimento que ainda eventualmente possa estar ocorrendo no decorrer dos próximos meses. Então, a gente vai precisar esperar um passo a passo, a evolução dessa pandemia e ver o que é que nós teremos até a data da eleição, e o que a gente quer é que seja garantido o máximo de efetividade aos direitos dos cidadãos e também dos candidatos, né, pré-candidatos atualmente, futuros candidatos, mas também sem descuidar da saúde da população, que é o bem maior. Doutor Rodolfo, para encerrar, eu gostaria de saber como é que os pré-candidatos aqui da Paraíba estão se comportando. As denúncias já estão chegando ou, por enquanto, estamos zerados? Nós temos notícia de algumas denúncias, né? Algumas coisas que estão ocorrendo em algumas cidades do interior, alguns atos de concentração, inclusive por meio de carreatas, que a gente entende que é um meio que não é permitido nesse período de pré-campanha, mas algumas manifestações de maneira assim, exagerada, que está pondo em risco a saúde daqueles que estão participando e também está infringindo a legislação eleitoral. E no mais, assim, nós temos muita coisa ocorrendo nas redes sociais. O Ministério Público, como eu disse, depende do cidadão, depende que o cidadão leve ao conhecimento do órgão aqueles fatos que entendam que possam estar infringindo a legislação, porque não existe estrutura suficiente para acompanhar o que ocorre no dia a dia nas redes sociais, principalmente. Pronto, então para encerrar, doutor, eu gostaria que o senhor reforçasse o principal canal aí de denúncia, né, que vai fazer chegar até vocês para o que o eleitor, né, fixe aí como ele pode ajudar no trabalho. O principal canal de acesso eletrônico é o protocolo eletrônico, que está disponível na página do Ministério Público da Paraíba. Então, se fizer uma pesquisa rápida por essas o endereço já está aparecendo aí na tela para o eleitor. O protocolo eletrônico do Ministério Público da Paraíba, lá você vai conseguir esse acesso e lá você vai selecionar a opção eleitoral, que é a temática, e isso já vai ser direcionado, tendo em vista o município da ocorrência do fato, vai ser direcionado para o promotor responsável. E qualquer dificuldade ou a questão, se achar imprescindível a questão do resguardo da identidade, então o caminho será a utilização do MPF Serviço, né, o Serviço de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal, que está tanto disponível na página do Ministério Público Federal, como também disponível na loja de aplicativos para smartphones.
Doutor Rodolfo, muito obrigado pela participação do senhor e eu espero que nesse ano os candidatos, os pré-candidatos não deem muito trabalho aí para vocês. Esperamos que eles pelo menos respeitem a saúde da população e procurem proteger o máximo a saúde. Tá certo, muito obrigado. Bom, vamos fazer uma pausa rápida aqui e depois do intervalo veja que mais de 6.000